Olá, meus amigos, uma boa noite a todos. Sejamos todos nós bem-vindos a mais um estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos orar? Vamos fazer nossa prece? Então vamos unir os nossos pensamentos, elevando a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais aqui presentes. Senhor Jesus, amor de nossas vidas, mais um domingo, Senhor, mais uma oportunidade de estar estudando o Evangelho, mais uma oportunidade de aprendizado, de advertência, de orientações, mais um convite, Senhor, à renovação. Então, o nosso primeiro sentimento é de gratidão. Gratidão por essa oportunidade, Senhor. Nós te pedimos, pois são estudos grandiosos, o teu amparo, amigo mestre, através dos amigos espirituais, para que possam nos ajudar na interpretação e na compreensão do texto. E que nós possamos, Senhor, movidos pela vontade firme, colocarmos em prática o que temos aprendido. Nós te pedimos, Senhor, a permissão para iniciarmos mais um Evangelho. Graça te damos, divino amigo. Ampara-nos, Senhor, que assim seja. Prontinho. Vamos então para o Evangelho agora? Acho que hoje a gente acaba, né? O item 3. Aí a próxima semana, se Deus permitir, vai ser o mandamento maior. Vamos lá então? Então no item 3 já são comentários do professor Denizar. E ele está comentando as passagens que nós já estudamos aqui, tá bom? Nos domingos anteriores. E aí hoje o professor Denizar vai dar continuidade nesses comentários. Bora lá? Então no item 3, ele falou sobre toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Que aí ele fala do egoísmo e o orgulho. E aí ele vai falar do que está ali totalmente, né? Essas duas virtudes contrárias, né? O egoísmo e o orgulho. Aí ele vai falar em torno do egoísmo, ele fala da caridade. E do orgulho ele vai falar da humildade, né? Então ele foi pegando várias passagens de Jesus que nos ensina isso. Nos ensina a caridade e nos ensina a humildade. Então, humildade, o oposto do orgulho. Caridade, o oposto do egoísmo. Por quê? Porque para eu evoluir, eu preciso me tornar um filho de Deus. Lembra? Uma coisa é escravo, outra coisa é filho. Nós precisamos nos colocar na posição de filhos de Deus, ou seja, parecidos com Deus, em que olham para nós e identificam Deus em nós. Olha, ele parece com um pai. Para eu parecer com meu pai, eu preciso refleti-lo em minhas atitudes. Então não existe um filho de Deus genuíno perverso. E o que a gente está aqui estudando todo domingo? Há milênios nós já estamos estudando a nossa capacidade de ser bom. Ah, tia, é muito difícil ser bom. Sim, porque é fácil ser mal, né? Nós sentimos prazer em ser mal. E quando a gente fala em ser mal, a gente sempre pensa assim, um assassino, né? Um ladrão. Não, gente. Não. O mal
que nós aprendemos no Espiritismo, que é a terceira revelação, o Consolador prometido, só o fato de nós estarmos na Terra, não faço mal a ninguém, mas eu também não estou fazendo bem, isso já é um mal. Porque eu estou na Terra e não auxilio a ninguém. Isso já é um mal. Entende? Isso já é um mal. Então, a gente começa a pensar de forma mais ampla. O propósito que Jesus nos ensina é para a gente evoluir, para a gente crescer, para a gente sair da animalidade egocêntrica e agressiva, para entrarmos na espiritualidade, no amor, no respeito, na cooperação, na irmandade para com todos. Independente de sexo, independente de religião, independente de nacionalidade, apenas respeitarmos uns aos outros. E aí vamos entrar agora na sequência, quando ele diz ainda assim. E agora ele vai pegar a citação de Mateus, quando fala assim: em verdade vos digo, todas as vezes que faltartes, estou indo lá no anterior, com a assistência a um destes mais pequeninos, deixaste de tê-la para comigo mesmo. E esses irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. Então, Kardec comenta essa passagem aqui. Olha lá. No quadro que traçou do juízo final, que foi esse que eu acabei de ler, deve-se, como em muitas outras coisas, separar a figura da alegoria. Há homens como os a quem falava, ainda incapazes de compreender as coisas puramente espirituais que Jesus falava, né? Tinha ele, Jesus, de apresentar imagens materiais chocantes e capazes de impressionar. Por isso é que ele respondeu: para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Para melhor ser aceito, tinha mesmo que não se afastar muito das ideias correntes quanto à forma. Então, Jesus não poderia trazer, ele tinha que falar uma linguagem que eles conseguiam entender. E era uma linguagem que eles entendiam quando se falava de religião. Mas ainda assim a gente fala, quantos de nós não estamos na eternidade desse sofrimento? Gente, nós estamos no ano 2026 e a gente ainda está sofrendo. A gente ainda não conseguiu entender que ninguém está isolado. Se eu tenho ainda bairros sem saneamento básico, aonde as estatísticas estão apontando as enfermidades, aquilo não vai ficar isolado lá. Aquilo se espalha. Então, tanto de doenças que ainda existem por falta de saneamento básico. E não tem como ficar isolado. Então, meus irmãos, não existe essa ideia de que eu estou bem, eu vou ficar bem e eu vou estar aqui. Enquanto houver um vivendo de forma precária, estará prejudicando a uma sociedade inteira. Por isso que diz, ninguém cai sozinho. Quando cai, cai uma sociedade. Então, nós ainda não temos essa concepção. Enquanto eu achar que o melhor é para mim, nós vamos ainda estar sofrendo. O melhor, ele só é melhor quando é melhor para todos. Então, nós somos realmente criaturas muito ignorantes. A gente não consegue pensar no coletivo. Ah, mas a pessoa está morando lá. Sim, a pessoa se contamina. Essa pessoa vai ter que trabalhar. Nós vivemos a Covid, vimos o que é viver em sociedade e o que é contaminação. Então a gente não para refletir nisso. Quantas doenças ainda existem
por conta da miséria. Para melhor ser aceito, tinha mesmo que não se afastar muito das ideias correntes quanto à forma, reservando sempre para o futuro a verdadeira interpretação de suas palavras e dos pontos sobre os quais não podia explicar-se claramente. Continua Kardec. Mas, ao lado da parte acessória ou figurada do quadro, há uma ideia dominante. Qual é? A da felicidade reservada ao justo e da infelicidade que espera o mal. Olha aqui mais uma vez a lei de causa e efeito. Se eu fui justo, de forma justa, eu estarei sendo acolhida no mundo espiritual. Se eu fui injusto, se eu fui perverso, se eu fui indiferente, obviamente que eu não vou acordar muito bem no mundo espiritual. Já começa o meu processo expiatório. É igual assim, eu vou para um velório, aí a pessoa sabe que nós somos espírita. Nossa, Conceição, como é que você acha que ele tá? Nós devolvemos a pergunta: foi um homem bom? Ah, ele foi um homem maravilhoso, um esposo maravilhoso, um pai maravilhoso, cumpriu com seus deveres, ajudava fulano, ajudava Beltrano, ajudou Cicrano. Então, está bem. É lei de causa e efeito, ação e reação. Plantou, colheu. Por isso é que Jesus, ele se entristecia ao ver as nossas escolhas equivocadas. E ainda se entristece. Por quê? Porque ele sabe aonde isso vai dar. A felicidade ilusória da terra. E a gente abre mão da felicidade real para ter a felicidade ilusória. E essa felicidade da terra, ela é apenas de prazer. Essa felicidade é prazer, sensação, fisiológico. Os prazeres da alma não têm absolutamente nada a ver com os prazeres da terra. Por isso que Jesus diz, não dá para servir a dois senhores. Você vai amar um e odiar outro. E os prazeres espirituais, a alegria espiritual, ela é permanente. As da terra, elas são transitórias. Entende isso? Continua ele. Naquele julgamento supremo, quais os considerandos da sentença? Sobre o que se baseia o libelo? Que aí libelo, gente, é a acusação formal. Aqui o professor Denizar está usando o seu conhecimento jurídico, porque ele era de uma família de juristas, né? Então ele está usando aqui um pouco a linguagem jurista, né? Ele pergunta assim, ó, naquele julgamento supremo, quais os considerandos da sentença? Avaliando essa passagem que Jesus diz. E esses irão para o suplício eterno e o justo para a vida eterna. Kardec está avaliando essa passagem aqui com essas perguntas. Aí ele diz, sobre o que se baseia o libelo? A acusação formal, né? Pergunta o juiz se foi preenchida tal ou qual formalidade, observada mais ou menos tal ou qual prática exterior. Aí aqui ele está cutucando as religiões que tem muito atos exterior, rituais e nenhum movimento íntimo de verdadeira caridade. Observada mais ou menos tal ou qual prática exterior? Não perguntou, né? Inquire tão somente de uma coisa, a prática da caridade, e se pronuncia assim, passai à direita, vós que assististe os vossos irmãos. Passai à esquerda, vós que fostes duros para com eles. Informa-se, por acaso, da ortodoxia da fé?
Olha o que ele está perguntando. Quando Jesus conta essa passagem, ele está dizendo bem assim: fizeste o bem, tem o reino de Deus. Fizeste o mal, vai para o suplício eterno. E Kardec está fazendo aqui as perguntas. E aí ainda faz uma pergunta que é interessante. Por acaso, da ortodoxia da fé? Ou seja, qual era a tua religião? Não é perguntado, gente. Religião são rótulos. O fato de eu estar no espiritismo não me garante, vou usar uma linguagem, a vida eterna. O fato de eu estar na igreja católica também não me garante. O fato de eu estar na igreja protestante também não me garante. Prestem bem atenção. Então, o que nos garante é exatamente a nossa renovação e a nossa atitude. Isso sim é que garante. O que nos garante é a minha experiência, é a minha vivência. Não são os rótulos. E o que eu estou querendo dizer com isso? Se eu não mudei, eu não estou refletindo Deus. Logo, eu ainda não estou na condição de ter a atitude de um filho de Deus, de ser parecido com o papai. Então é por isso que não é a religião que vai me salvar. Eu escolhi a doutrina espírita porque ela foi e é a religião que me ensinou Jesus. Ela é a religião que mexeu com o meu mundo íntimo. Ela é a religião que me fez entender de forma lógica e racional a necessidade da minha evolução. Mas isso foi para mim. Se existe várias denominações religiosas, é porque cada um se identifica. Mas não será perguntado, não pensa que uma religião está te garantindo. Se você não viver o que nós estamos estudando, se esforçando, não adianta, meu amigo. Vai ralar no mundo espiritual e vai ter que voltar numa ralação só. Então lembra, religião são rótulos. Por isso que aqui no texto Jesus não perguntou qual era a religião que você professava. Dentro dessa parábola ele não põe essa pergunta. A única coisa que ele põe é o bem e o mal. Ter ajudado o seu semelhante e não ter ajudado o seu semelhante, que é o amor. Então ele diz bem assim: informa-se por acaso da ortodoxia da fé, que é o que nós estávamos comentando. Faz qualquer distinção entre o que crê de um modo e o que crê de outro? Também não. Não. Pois Jesus coloca o samaritano, lembra da parábola do samaritano? Considerado herético, mas que pratica o amor ao próximo. Porque lembra, quem fez a pergunta foi um judeu. E Jesus respondeu com a parábola do bom samaritano, colocando o samaritano numa condição de alguém que amou o próximo. Acima do ortodoxo, que falta com a caridade. Porque, gente, quando a gente tufa o peito, nos colocando numa condição de superioridade, de mais inteligente, de mais moralizado, que a minha religião é melhor, só essa minha atitude, isso já demonstra o quanto eu sou orgulhoso e vaidoso. Pronto, caiu tudo por pedra, por terra. Jesus, portanto, não faz da caridade apenas uma das condições para a salvação, mas há uma única condição. Se houvessem outras a serem preenchidas, Jesus as teria apresentado, já que coloca a caridade em primeiro lugar no rol de todas as virtudes. É porque ela, a caridade, abrange implicitamente todas as outras. A humildade. Todo caridoso é humilde. Todo caridoso é brando, né? A brandura. Todo caridoso é benevolente, né? A benevolência. Todo caridoso é indulgente, a indulgência. E é justo, a justiça e etc. E porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo.
E aí nós finalizamos o item 3. Então, meus amigos, a gente para e pensa assim: nós não podemos mais estudar um texto desse de forma medíocre. O que eu estou querendo dizer com isso? Estudar a caridade como um ritual de final de semana, para ir ali no asilo, para ir ali no orfanato, para ir numa instituição, para ir aplicar um passe, no final de semana. E durante a semana eu sou um ser comum, como se não tivesse absolutamente nenhum conhecimento espírita. Então, isso é mediocridade. Estudar a caridade de forma medíocre. Eu tenho que entender primeiro por que Jesus, de uma forma tão simples, nos ensinou o amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado, na fala dele. Por que ele ensinou isso? Porque ele quer combater o monstro que nós criamos, um dragão que nós criamos dentro de nós, que é o dragão egoísmo e orgulho. Esse dragão, egoísmo, orgulho, nome e sobrenome, ele tem destruído a nossa vida e a vida da sociedade terrena. Esse dragão tem apodrecido a sociedade humana. Então, nós temos uma sociedade humana em que nós temos guerra, nós matamos uns aos outros. Nós temos exploração. Estava conversando com uma irmã minha que é pedagoga e ela disse: minha irmã, nós temos escolas aqui no nosso estado do Amazonas, muitas escolas particulares, que contratam um professor para pagar um salário mínimo. Então, o nome disso é exploração. E nós temos muitos sendo explorados. Então, esse dragão tem destruído o paraíso que o nosso Senhor Jesus tenta implantar aqui na Terra há milênios. Então, é por isso, meus irmãos, a luta contra o mal, e esse mal é esse dragão com nome e sobrenome que nós cultuamos todos os dias com as nossas atitudes. Orgulho e egoísmo. Enquanto nós não resolvermos isso, nós vamos ficar nessa pendenga, né? Nesse sofrimento diário e constante nessa terra. Por isso Jesus direciona toda a sua atenção para destruir esse dragão. Só que ele não joga nenhuma bomba, porque se ele jogar, ele mata o dragão e o criador do dragão. O que ele quer é que o criador do dragão se liberte desse dragão. Entenda o mal que esse dragão faz a si e a todos. Foi bom, gente? Finalizamos. Então vamos agradecer a Jesus. Agradecer aos amigos espirituais. Divino amigo Jesus, quanta paciência de Deus, nosso Pai, e de Ti, Senhor, quanta tolerância para com cada um de nós. Já se passaram tantos séculos, Senhor, e ainda não aprendemos a lição básica de amarmos uns aos outros. Quanta relutância, divino amigo, de nossa parte. Quanta dificuldade em aprender lições tão simples, Senhor.
e cultuamos ainda o mal dentro de nós. Dá-nos força, Senhor, para nos libertarmos dessa mediocridade chamada egoísmo e orgulho. Dá-nos coragem, Senhor, para vivermos a verdadeira grandiosidade de sermos humildes, de sermos simples, de respeitarmos uns aos outros. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Que as tuas bênçãos possam, Senhor, cair sobre todos nós, nos fortalecendo, nos amparando. Que o nosso anjo de guarda, Senhor, esse amigo constante, não se afaste de nós, nos ajude e nos inspire sempre, para que possamos colocar em prática o que temos aprendido. Que a tua paz nos envolva, Senhor. Envolva a todo esse nosso país, a cada brasileiro, Jesus, amparando-nos sempre. Graça te damos, que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.